Fala Powerlifters, Jonathan aqui e esse é o quarto vídeo da minha série de preparação para o Campeonato Paulista de Powerlifting. Hoje, agachamentos com barra baixa e pausa, 3 séries de 3 com 256 kg, uma pausa de 3 segundos e agachamento com barra alta, 4 séries de 5 com 216 kg. Primeiro, vamos ao agachamento com barra baixa pausado, uma excelente variação para desenvolver força durante o ponto mais crítico do agachamento, que costuma ser para a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, é o ponto de saída do buraco, ou seja, aquele momento de transição da fase excêntrica para a fase concêntrica. É o ponto de falha da maioria dos atletas que competem em RAW com joelheiras. Não é o caso de quem compete com equipamento, já que quanto o momento, a parte de baixo do movimento é a parte em que o macaquinho de agachamento mais auxilia, e também não é necessariamente o ponto fraco de quem compete utilizando faixas de joelho, ainda que RAW, mas com faixas de joelho, já que ali é o momento que você mais consegue tirar a elasticidade das faixas. Mas para nós que competimos com joelheira, é sim o ponto mais difícil. E essa pausa, ela faz com que você precise manter a atenção naquela posição. E também serve de ensinamento para atletas que têm dificuldade de atingir a profundidade, como eu tenho até hoje, em alguns momentos da minha preparação. E como você tem que pausar, você acaba memorizando o ponto que você precisa iniciar aquela transição da fase excêntrica para a concêntrica. Como vocês vão ver, eu ainda erro um pouco nesse ponto, às vezes parando ali na paralela, às vezes quebrando por pouco, mas é isso, treinar e aprender, e o aprendizado nunca para. Vamos lá? Enfim, barra alta. O que para nós powerlifters é uma variação, para a maioria das pessoas que treinam musculação é o movimento principal, é o agachamento principal, já que é muito mais intuitivo para quem está começando ou para quem já treina, mas não treina voltado ao desenvolvimento de força máxima, colocar a barra em cima dos trapézios, e costuma ser um movimento padrão aí da maioria das pessoas. Mas para nós powerlifters não é, pelo menos não necessariamente, apesar de existir algumas exceções, alguns atletas que agacham com barra alta, como por exemplo o John Hack, que é um atleta que usa agachamento com barra alta, mas não é o mais utilizado. E aqui ele entra como uma variação que exige mais avanço dos joelhos para manter o centro de gravidade da barra no meio dos pés. E esse avanço dos joelhos, consequentemente, faz com que os quadríceps sejam mais utilizados. O que diferencia um pouco do barra baixa, é que você tem mais os posteriores e coxa,
trabalhando, já que o movimento tem menos avanço de joelho. Mas também, isso depende de atleta para atleta, não é? Eu, por exemplo, no meu movimento principal, no meu agachamento principal, eu uso base aberta, bem aberta. Então realmente tem um pouquíssimo avanço de joelho. Mas alguns atletas que utilizam barra baixa tem grande avanço de joelho, uma base mais fechada e um movimento muito similar ao que seria o barra alta. Um exemplo aqui prático aqui no Brasil, você tem, por exemplo, o Davi Cardoso, que tem um barra baixa com bastante avanço de joelho, que até lembra o barra alta. O Rogério Lifter também tem, veio do weightlifting também, não é, mas também tem um agachamento com barra baixa, tem bastante avanço de joelho, bastante profundidade, também lembra muito uma técnica usada no barra alta, mas não é o meu caso. Então aqui para mim ele entra como uma variação excelente, e uma variação que também ajuda a trabalhar na profundidade, já que para mim é muito mais fácil atingir a profundidade durante o barra alta do que durante o barra baixa. Então é um ótimo exercício, uma variação que eu gosto muito. Vamos fazer? É isso, Powerlifters. Chega por hoje. Treino relativamente longo. Não estava pesado, porém cansativo. Como todo treino tem que ser. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Em breve teremos o próximo episódio. Brazuca Powerlifting.